Essa semana a gente começa a ler a Torá desde o início, desde o livro do Gênesis e, claro, a história da criação do mundo. E por causa de uns dois trechos que aparecem ali, ou duas características da história, muita gente defende a ideia de que existem deuses criando o mundo, de que existem deuses criando o ser humano. Ou seja, de que a gente viveria num mundo politeísta. Hoje você vai ver por que essas pessoas acham isso e o que a Kabbalah e o judaísmo têm a dizer a respeito. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Muito bem, essa semana começamos a ler a porção de Bereshit que narra, entre outras coisas, a criação do mundo, a famosa história de que o mundo foi criado em 6 dias e no 7º dia Deus descansou. Bom, quando a Torá vai falar de Deus, ela usa neste trecho específico a palavra Elohim, que é uma palavra plural em hebraico. E você talvez até já tenha visto gente então falando isso, né, defendendo a ideia de que são vários deuses que estariam criando o universo. E tem um outro trecho que aparece nesta porção, quando o homem especialmente vai ser criado, né, Adam, o primeiro homem, em que Deus fala o seguinte, Nasce et Adam, vamos fazer, ou façamos, né? E aí, de novo, muita gente aponta essa passagem como dizendo, como façamos? Porque está no plural, quer dizer que são mais de um Deus, né? Quer dizer que são deuses fazendo? Bom, vamos entender o que está acontecendo, o que os sábios aí da Kabbalah e do judaísmo explicaram, e tirar também alguma lição disso. Vamos começar com o primeiro ponto, né? A palavra Elohim, que realmente é uma palavra plural no hebraico, né? Qualquer pessoa que saiba um pouquinho de hebraico sabe que esse final im é plural. Mas o que acontece? A palavra original que gera Elohim é a palavra El, que em hebraico tem a ver com poder, com força, né? Quando eu quero falar de qualquer pessoa que é poderosa, eu poderia usar essa palavra El. E aí, no caso, eu estou aplicando a Deus para falar que ele é o detentor de todos os poderes do mundo, de todas as forças do mundo. Então os sábios do Talmud explicam que ele está aqui chamando de Elohim no plural, não porque Deus seja plural. Ele é um, mas com todas as forças. É como se eu falasse assim, todo-poderoso. Essa talvez seria a melhor tradução do termo Elohim, entendeu? Não seria uma questão plural. É interessante notar ainda nessa explicação que muita gente se detém na palavra Elohim ser plural, mas se a gente for olhar gramaticalmente, o verbo está no singular. Então se a gente for ficar fazendo uma análise puramente gramatical, também não procede, né? Porque o versículo diz, por exemplo, o primeiro, Bereshit bara Elohim. No início Elohim criou. Se fossem deuses, como alguns defendem, teria que ser o verbo criaram, né? Os deuses criaram. Então como se usa bara, também não procede. Mas a explicação fora da gramática é essa, que Elohim é porque ele tem todas as forças. Mas, como eu mencionei, tem um outro trecho que geralmente o pessoal usa para colocar essa dúvida, se não seriam deuses criando, né? E esse trecho é o versículo 26 do capítulo 1. Quando o homem está sendo criado, né, Deus diz, esse mesmo Elohim diz, façamos o homem, Nasce et Adam. E aí, o que acontece nesse caso, né? Como é que eu explico isso? Então, os sábios do Talmud ensinam para nós que aqui Deus está querendo dar para nós uma lição. E talvez seja a primeira lição, aliás, de toda a Bíblia, já que a gente está no primeiro capítulo de Bereshit. A lição é o que a gente chama em hebraico anavá, que algumas pessoas traduzem como humildade. Então, o que Deus estaria mostrando aqui? Deus está se aconselhando, segundo os nossos sábios, com os anjos. No momento que ele fala, façamos o homem, ele está convidando os anjos para participar dessa construção do homem, ou dessa criação do homem. E aí, como eu disse, seria um gesto de humildade. Deus, claro, todo-poderoso, controlador de todo o universo, criador de tudo que existe, poderia ter simplesmente feito o homem sozinho, né? Mas ele quer incluir os anjos na criação, né? Quer que eles sejam sócios da criação do mundo. Agora, vem aí então uma pergunta. Por que Deus ia querer isso? Né? Qual é o interesse de Deus? Por que ele não cria simplesmente o homem sozinho, como ele poderia fazer, e por que ele precisa incluir os anjos? Então, os sábios também se debruçam sobre essa questão e dizem o seguinte, os humanos têm coisas que iam ser similares aos anjos. Então, quando Deus está criando o homem, talvez os anjos iam ficar com inveja, achando que talvez a criação do homem fosse uma competição com os anjos.
Para ficar mais claro, eu vou dar um paralelo moderno que talvez ajude a entender. Sabe quando tem uma família, por exemplo, pai, mãe, o filho, o único, e aí a mãe engravida. Tá para vir um novo bebê. Muitas vezes o que acontece? Esse filho que até então era único, né, começa a ficar com um pouco de ciúmes, com um pouco de inveja desse novo bebê que vai nascer. E quando nasce, mais ainda, né? Porque fica parecendo que o pai e a mãe agora tem toda a atenção devotada pro novo membro da família, pro bebê que chegou, e essa criança, às vezes um pouco mais velha, né, sei lá, com 3, 4, 5 anos de idade, fica um pouco enciumada. Os sábios dizem que aqui está acontecendo a mesma coisa. Até então, abaixo de Deus, tinha só os anjos, né? Era uma única criação viva, vamos dizer assim. Tinha os animais, só que não se compara. E tinha os anjos reinando meio que absolutos. Quando Deus vai criar o homem, esses anjos poderiam ficar com inveja. Então Deus, num gesto de humildade, convida eles para participarem, mas também numa sabedoria que eu queria explorar com vocês. Que aí a gente pode, inclusive, aplicar no caso que eu mencionei, da família que vai nascer um bebê. Os sábios dizem que quando você põe alguém para participar da operação, né, de um projeto, quando você faz as pessoas trabalharem em conjunto, você já está eliminando essa questão da inveja e do ciúme. Então, voltando ao caso da família que eu falei, um ótimo jeito que o judaísmo tem, diria que você pode fazer para não fazer essa criança se sentir isolada, excluída ou com ciúme, é colocar ela para ajudar no processo de recepção desse novo bebê. Chamar esse menino, essa menina mais velho, para ajudar a cuidar do bebê, alimentar, trocar a fralda, preparar o berço, pintar o quarto. E quando essa criança se sentir parte ali do processo, ela não vai ter nem tempo para pensar na inveja, no ciúme, percebe? Ela vai achar que eu estou trabalhando, e realmente está, que eu estou trabalhando junto para um bem comum. Eu estou participando de uma operação ou de uma cooperativa, né, em nome de um bem maior. Então Deus estaria fazendo a mesma coisa aqui. Para tirar o ciúme dos anjos, ele pôs os anjos como coparticipadores da criação. Bom, e aí o que é mais importante? Claro, não ficar com essa lição só para Deus. A questão é, se Deus, que é Deus, né, sendo um ser todo-poderoso, se preocupou em mostrar humildade e criar um ambiente de cooperação para não ter ciúme, muito mais nós, né? Com muito mais razão, nós temos que nos preocupar com isso. Então, acho que um ambiente, por exemplo, onde a gente pode se preocupar com esse tipo de coisa é no ambiente de trabalho. Hoje, inclusive, você já deve ter ouvido falar, muita gente falando da diferença de um líder com um chefe. Eu acho que essa pode ser uma explicação, né? O chefe é aquele cara que está preocupado em falar assim, não, eu mando, aqui as coisas são como eu quero, vocês são meus trabalhadores, vocês têm que obedecer. Isso não é humildade. E, claro, não cria nenhum espírito de cooperação. O líder, o verdadeiro líder, ele não se vê como superior. Ele se vê como um a mais, né? Talvez ele tenha ali funções a mais por ser o líder, mas ele não é melhor ou superior. Ele participa do projeto cooperativo. Ele mostra humildade e integra todo mundo no projeto. E assim, como a gente falou, ele tira ciúmes. Ele acaba eliminando a inveja que pode haver ali naquele grupo. Então, como eu falei, mais importante do que essa explicação dos sábios de que Deus está agindo assim com os anjos, é a gente transportar isso para a nossa vida. Afinal de contas, vale lembrar que a própria Bíblia diz, nesse mesmo trecho que a gente está lendo, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A gente sabe que quando a gente fala aqui de imagem e semelhança, não estamos falando de nada físico, até porque Deus não tem um corpo físico, né? A imagem e semelhança é nesse tipo de coisa. Os nossos atos, as nossas características, o nosso modo de pensar e de agir é igual a Deus, é semelhante ao de Deus. Então, se Deus está preocupado com coisas como humildade, integração e cooperação para não ter ciúme, nós também devemos nos preocupar com isso na nossa vida. Seja no ambiente de trabalho, como eu falei, ou em qualquer outra área em que isso possa se aplicar. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.